escolhido em função das condições que chama edafoclimáticas da região. Então, uma cana que cresce muito bem aqui não cresce na Salina, em condições diferentes, né? E isso gera, né, porque a cana, por exemplo, ela é cianofílica, ela tem muitos precursores, por exemplo, de carbamato, tem muitas propriedades, estão tendo problema com carbamato de etila. Inclusive, Salinas tivemos um projeto da iniciação científica para suprimir o carbamato. Rio Grande do Sul, tive relato aqui no sul do Espírito Santo também, tem alguns que está tendo, Goiás, com usina. Então, assim, até para indicar uma variedade de cana, você tem que pensar já o que aquela cana vai acarretar no produto final. Então, a gente trabalha na engenharia de alimentos, a questão da prevenção, não deixar que aconteça. Por isso que a gente controla os pontos críticos em cada etapa do processamento. Então, se a gente sabe que aquela variedade tem muito precursor, a gente não vai indicar aquela variedade. Se a gente sabe que aquela variedade não espalha fácil, a gente não vai indicar. Se a gente sabe que ela não produz bastante, porque a média nacional era 70 toneladas, isso no Espírito Santo é 40. E lá em Salinas a gente produz 210. Então, tudo isso vai impactar. A cana impacta muito na produção. Agora, a questão do terroir ainda não foi comprovado, que a variedade impacta, mas no processo produtivo ele impacta bastante. Você pode produzir uma área muito menor, produzir muito mais, né? Isso aí, economicamente, né, o custo do produto é muito interessante. Então, por isso que a gente trabalha essa questão aí de cada etapa ser otimizada em cada etapa do processo de produção. Então, a CRG, gente, é uma declaratória. Isso aqui já existe aqui no norte do Espírito Santo. Já existe a produção aqui comprovada, tem diversas marcas, né? Tem qualidade. Então, o que você tem que fazer é documentar para que o órgão certifique que você é um manejo. Certo? Então, assim, o que são os sinais distintivos de propriedade intelectual? Marcas, né? Todo mundo tem a sua marca. Existem marcas coletivas e também existe a indicação geográfica. Então, a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível para distinguir o produto ou serviço ou outro idêntico semelhante à física. Agora, a indicação geográfica é utilizada em produtos que apresentam uma origem geográfica específica e que possuem qualidades, reputação e características. Por exemplo, as cachaças de Salinas têm um teor de éster muito alto, porque as leveduras que ali estão têm essa característica. As cachaças de Paraty têm álcools superiores, todo mundo faz andar de cachaça sabe, tem álcools superiores mais elevados, porque é característica dele, a cachaça é um pouco mais ácida, né? Então, são características da região. Então, para construir aqui, você tem que fazer um estudo, fazer uma análise, o que é diferente aqui. Dentro de todas aquelas análises da Instituição Normativa 539, antigamente é IN3, né? Em 2005. Em 2022 a gente fez uma atualização, não ficou do jeito que a gente queria, mas conseguimos colocar, por exemplo, cachaça de alambique para diferenciar da cachaça de coluna, foi um ganho substancial. Conseguimos colocar a questão também de usar o chip para aceleração. Agora a lei é um tanto interessante, né? Pode-se usar o caramelo para colorir uma cachaça cheio de componentes químicos ali, mas não posso colocar uma madeira dentro da cachaça, eu tenho que trocar o nome. Cachaça acondicionada em Maravilhas, por exemplo, em Chipre. Então é meio controversa a lei. Então a gente brigou muito por isso, mas infelizmente não fomos atendidos naquela questão. Porque qual a diferença de você colocar a cachaça dentro da madeira ou colocar a madeira dentro da cachaça? Sabe que faz alguma diferença? Do meu ponto de vista faz porque a gente consegue um produto muito mais rápido. Porque o produtor tem lá, ficar um ano esperando a cachaça para colocar no comércio, né? Tem um custo de ali, então o preço de custo da cachaça, mais o preço de custo para envelhecer. Então, com o processo de aceleração, a gente consegue vencer essas etapas aí e rapidamente colocar essa cachaça no mercado. E se eu tiver, você poder experimentar um envelhecido natural e uma com processo de indução de aceleração de envelhecimento, você não consegue distinguir. A gente fez diversos testes no laboratório, aplicando análise sensorial, dava o cara provar uma cachaça envelhecida, dava acelerada, a maioria optava pela acelerada. A gente consegue modificar muito rápido isso aí. E o Brasil tem muitas madeiras, né? Tem mais de 33 catalogadas já para poder fazer esse processo de envelhecimento, enquanto que outros países têm apenas o carvalho. Né?
Então aqui nós temos o exemplo dessa garrafa, tem a marca de produto, tem marca coletiva, tem indicação geográfica, tem selo de orgânico, né? Tem certificação da Ecocert. Então isso tudo é agregado aí. E além disso, é um arranjo produtivo local, né? Que é uma cadeia de pessoas que estão ali diretamente ligadas à produção, que é muito interessante dentro desse processo também aí, de jeito que traz recursos, como eu havia falado antes, né? É mais oportunidade, no momento de recursos escassos, a gente ter essa questão aí de resolver muitos gargalos. Hoje o cara quer dar um curso, quer trazer um especialista, deu um problema qualquer, escrever a parte técnica da engenharia, né? Bem escrita. Então, esse serviço serve para isso. Então, a lei de propriedade industrial, né? Artigo 4º, artigo 176, distingue aí os dois tipos de indicação geográfica: indicação de procedência e denominação de origem. Vou começar pela indicação de procedência: nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Esse aqui é a indicação de procedência IP, que é o caso de Salinas hoje, Bahia, se eu não me engano, no Reis, eu falo um pouco à frente, tem Paraná e Santa Catarina, tem uma DO e a outra indicação de procedência. Então aqui, ó, Salinas, Caxias de Viçosa, Avaíra e Morretes. Esses todos são indicações de procedência. Eu peguei um recorte aqui, esses são os selos utilizados hoje, a indicação de procedência, só a questão da cachaça. Tem o resto, já que falou, 142, professor, 142 produtos hoje. E da cachaça, nós temos essas 4 pesos. Sendo que somente, se eu não me engano, um estado não produz cachaça, que é o Acre. Acho que eu não consigo identificar ainda um alambique no Acre. Elas todas são IP. Essas todas são IP. Está saindo do participei do processo de construção da IP em 2008. O Sebrae também está presente também. A gente fez diversas visitas aí, em várias engenharias de vinho, de cachaça e outros produtos, para conhecer o sistema, como é que funcionava. Ajudei a delimitar a área, ajudei a parte de escrita técnica. Né? Era uma equipe composta pelo pessoal da Apax, né? Que é um similar da Procana lá de Salinas, Sebrae, Governo do Estado, né? Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A gente construiu essa. E agora a gente vai passar, a gente vai começar a fazer a documentação para o DO aqui de Salinas. Estava até conversando semana passada com o presidente da Apax. Né? Recentemente, aqui não está, Paraty já é DO. Paraty era IP, passou a DO esse ano. Tá? E lá só tem 5 produtores cadastrados na associação deles. Tem 5. E agora com a denominação de origem: nome geográfico de país, cidade, região, localidade e seu território que designa produto ou serviço cujas qualidades e características se devam exclusivamente, essencialmente ao meio geográfico, que é a diferença da questão da indicação de procedência. O que o meio geográfico influencia em alguma característica do produto? Por exemplo, como que Paraty, né? Como que Paraty conseguiu? Vou explicar um pouquinho à frente. Então está aqui, ó, artigo 2º, 5 fatores naturais: meio ambiente, frente de produção de arroz litoral norte da hoje, por exemplo, né? A questão de fatores humanos, saber fazer, aquela questão que aqui avô passa para o neto, o neto passa para o filho, vai para a cadeia de transferência de conhecimento. Muitas das vezes isso aqui gera história, mas eu tenho acompanhado aí, que eu rodo o Brasil todo aí dando consultoria, assessoria em cachaça, muitas vezes não acompanha a tecnologia. Meu avô fazia assim, você mudar a cabeça, principalmente do mineiro, é uma guerra. Você botar, você pegar essa caneta assim, ó, meu pai colocava essa caneta assim. Assim é menos eficiente que assim. Você mudar isso na cabeça do mineiro é uma luta. Não sei como é a inscrição. Então ele já vem, muitas vezes, ele já vem aqueles vídeos de produção, você vai lá, treina o cara, quando está perto de você, ele faz igual. Você virou as costas, ele volta a fazer como fazia antes. Esse é um dos grandes problemas da questão da higiene. Então todo mundo tem que estar bem alinhado com isso. Qualidades, atributos tecnicamente comprováveis e mensuráveis, exemplo, qualidade de copos vermelhos de verdade,
Essa qualidade vai ser comprovada pelas análises que eu falei que o produto passa, né? O programa vai recolher os produtos lá do associado, mandar para a análise, verificar se é do padrão, tem que passar em todas as análises, tem que seguir todo o processo produtivo, tem que ser idêntico, né? Características, traços, propriedades, né? Por exemplo, camarão na Costa Negra. No caso de Paraty, né, nós temos essas duas denominações de origem da cachaça hoje, que é Paraty e Luiz Alves em Santa Catarina. Eu até tive aqui, ó, já tem uns 4 meses que eu fui lá iniciar uma fábrica, perto de Pomerode. Eu tive lá em Luiz Alves. Só que aqui, eles falam que é cachaça, mas é produzido com melado. Porque vai produzir cana em Santa Catarina, muito frio, muita chuva, é difícil. Então eles trabalham muito com melado, chama de cachaça, na verdade é uma quartete, né? Mas está lá, chama de cachaça. Ele tem denominação de origem. Com relação à questão da qualidade da cachaça de Paraty, ele justificado que a cachaça dele é produzida lá na região de Paraty, as montanhas, o clima, aquela coisa toda, a chuva de 2.000 milímetros, muito bem distribuída, aquilo ocasiona uma cachaça um pouco mais ácida. A cana não atinge o processo de maturação, lá vai chegar a 15 bricks numa lupa. Aqui, igual desse produto, chega a 24, isso é perfeito. E, pelo que a gente entende de cachaça, o que eles colocaram como benefício, a gente acha que não é bem assim. E foi justificado e conseguiu a denominação de origem. É as condições que eles têm. Né? A cachaça produzida um pouco mais ácida, ela tem altos superiores mais elevados, um pouco mais licorosa, né? Com alto superior, dá essa característica de ficar aquela oleosidade que tem na cachaça, quando você vira o copo assim, não fica escorrendo no copo, aquilo é dada pelos altos superiores. E a cachaça de Paraty tem essa característica. E os altos superiores trazem aquele aroma de cachaça. Tanto que as cachaças industriais aí, eles pegam o alto superior e colocam na cachaça para ele dar o aroma de cachaça. Justamente o alto superior dá bastante aroma de cachaça. Além, né, dos ésteres que estão comuns no processo de produção. Quando você faz o processo de destilação bem conduzido, você consegue jogar bastante esses ésteres para dentro da fração, coração, que é a cachaça. E aí, esses dois são denominações de origem. O que o sistema temos consumidor por quê? Garantir a aquisição e expandir a credibilidade dos consumidores. Você, como produto, você está certificando, você tem qualidade, dentro de um processo analisado, fiscalizado. Então, o consumidor, né, o Brasil está começando agora a ter importância para isso. Em vez de beber 2 litros de cachaça balada, está para beber 2 doses de cachaça bem namorada. Paga mais caro, quer beber bem. Né? Reforçar a cultura regional e a reorganização territorial. Né? Se você tem a cultura de produção de cachaça aqui no região do Brasil, você vai com esse selo reforçar essa cultura. Criar novas rendas imediatamente ligadas ao produto por meio de turismo, da promoção de outros produtos regionais. Gente, turismo alinhado à venda de produto não tem nenhum modelo de negócio melhor que esse. Tem um exemplo lá da Paraty mesmo, que ele estava fazendo trabalho com a paratiana. É o dia que foi chegando um turista, faz uma visita, ele montou aqui com umas 10 pessoas, falando várias línguas, chega turista em qualquer lugar do mundo lá, apresenta cachaça, o povo fica maravilhado, porque não conhece cachaça. Cai numa loja, vende para CPF, era R$70 uma garrafinha de 500 ml. Sem logística, os impostos bem reduzidos, como seria para CPF. Né? Um valor legado altíssimo e na porta do amigo dele. Então, quando você consegue alinhar turismo com venda, aqui no Espírito Santo tem o caso lá de São Paulo Canaã, que a cachaça, como é que chama a cachaça dele? Suprema, também que é do meu modelo. Mas Paraty é impressionante. Eu tive lá, eu fiquei lá 15 dias com ele. Não dá conta não. É tipo da gente chegando, colocando gente, comprando, que é confusão. Montou restaurante, umas 2 lojas de cachaça, para dar conta da demanda dele lá. 70% da produção ele vende na porta. O que é isso? Agora pensa vocês aí, vocês produzem cachaça, vocês conseguem vender 70% da sua produção na porta. Então, o que está aqui, a loja é aqui do lado. Né? Que impacto tem isso na questão econômica e financeira da empresa? Ele produzia lá, na época, chegava a 69 mil litros. Nos projetos de fermentação e destilação. Então, lá naquele dia, reorganizando a fermentação, a destilação dele, hoje ele produz 140 mil.
70% de 140 mil litros vendido na porta. É impressionante. Possibilitar um sinal para a identificação da origem de determinado produto, né? De onde são os produtos, ordem de produção, né? Anos de tradição. Importância econômica. As IGs adquirem cada vez maior importância no comércio mundial, pois são ativos intelectuais valiosos para exportação. Ninguém quer essa cachaça. Primeiro que é difícil de falar cachaça. Manda um livro falar cachaça. Não sabe onde que vai. Então, já começa por aí. E lá, né, como surgiu na Europa, por exemplo, se eu não me engano, o Arlen falou no Vinho do Porto, essa questão da IG, eles reconhecem o produto através disso. Então é importante que sabe que o produto é bem tratado, é bem produzido, que tem preocupação com o meio ambiente, uma série de coisas que envolvem, né, a IG. Então eles valorizam mais, valor agregado maior. As IG têm um caráter local e dinamizam a economia dos países e regiões, e por se tratar, na maioria das vezes, de uma propriedade intelectual coletiva, induz a cooperação e organização coletiva. Cooperação. É isso que você vai fazer na Tucana. É cooperação, né? Igual ele falou, muito bem falado aqui. Vocês são amigos, né? Vocês podem fazer, vocês não são concorrentes, vocês vão ajudar a levar o nome da cachaça do Norte Espírito Santo com qualidade, então todo mundo está ganhando. Um vai sobressair, minha cachaça é melhor que a fulano, não é assim. Então todo mundo vai ter possibilidade de agregar valor ao seu produto. Essa instrução normativa 95 de 2018, né, uso da indicação geográfica, isso aqui também é uma questão que é bem discutida, já peguei caderno, inclusive o Instagram está errado, eu já até falei com o presidente da parte de codificar com relação ao uso, né? Para usar, tem que ser estabelecido no local, então a sua propriedade tem que estar dentro da área delimitada da IG. Cumprir o caderno de especificações técnicas tem que ser muito bem escrito, com relação que tange as questões técnicas de produção, né? E está sujeito ao controle, porque a Procana vai fiscalizar todo mundo, né? E vai lá, vê como está produzindo, recolhe a amostra, faz análise, então pode ter o selo. E atenção isso aqui, ó, não é necessário ter vínculo com o substituto processual, que no caso é a Procana. Se ele estiver dentro da região e cumprir com o caderno de verificação, e ele é controlado pela Procana, ele pode não ser. A gente está lá em Salinas e colocaram, o cara tem que estar filiado à Pax. Isso não é, não pode. Ele falou que não, foi o presidente falou que não cobra essa questão, mas que realmente o caderno está escrito errado, eu estava vendo o caderno e escrevi errado na época. Requisito de registro, está estabelecido na área, ser representativo da coletividade, né, no caso da Procana. Quadro social formado total predominantemente por participantes da cadeia produtiva, né, no caso dos produtores de cachaça. Requerente, quem representa melhor a cadeia, né, a escolha atenderia a maioria. Então, assim, se todo mundo achar que a Procana também, pode ser. Pode ser uma pessoa, nem ser a Procana, pode ser uma pessoa requerida. Delimitação de área, isso aqui tem que ser muito bem feito, né? Pode ser feita no município inteiro, 2, parte do município, o estado inteiro. Isso aí não tem muita limite. Igual Salinas, por exemplo, são 2 municípios inteiros e 4 outros com parte de 4 outros municípios. Essa área ele delimitou lá, né? Os produtores que estavam inseridos ali. Ele não tem a sequência, né? Não, você pode colocar o jeito que você quiser, mas tem que atender essas condições de clima, topografia, de produção. Eu achei que ela tinha sequência da Não, área. não tem sequência. Pode ser até multilocal. Pode pegar um lugar lá no sul do sul, você fica perto. Caderno de especificações técnicas muito bem escrito, parte técnica muito bem desenhada, bem alinhada com a legislação, bem alinhada com os processos para dar qualidade da cachaça, porque a Instrução Normativa 59, ela está no critério de mais de 13 análises, todas têm que ser atendidas. Estrutura de controle, né? Quem e como garantir a tipicidade, como se deve funcionar para funcionar, tem que estar escrito isso aí pela Procana, né? Na nossa Assembleia tem que fazer esse tempo todo. Como vai controlar essa questão, né? Muitas vezes você tem uma fábrica de cachaça, tem várias cachaças, uma atende a região, outra não.
Então um vai ter o selo, outro não. Igual o caso de Paraty. Lá, uma marca da cachaça vai ter o selo, outra não. Porque a outra é bacana lá de São Paulo. Isso não pode ter matéria-prima produzida fora da área delimitada da IG, por exemplo. Então, uma marca da Paraty, por exemplo, vai ter a questão do DO e a outra não vai ter porque não segue o caderno de especificações. Ele compra a cana de São Paulo, porque ela não produz cana. Eu estive lá, no dia de canavial, chove muito, venta muito, a cana não. É igual no Rio Grande do Sul. Eu fui lá também, cheguei lá, fui medir a cana, a gente está dessa altura aqui, com 13, 14. E a cana não está com o processo de maturação, primeiro é um prejuízo, tem pouco açúcar. E segundo, que os precursores, por exemplo, carbamato na cana toda. Então, o meio produto está problema. Muita proteína, muito nitrogênio. Então, o processo da IG começa lá no solo, preparação do solo, tipo de adubação, seca, forma de colher, transporte, preparação do moço, moagem, todo moço, propagação da levedura. Existe um trabalho que a gente fez na época da IG, que é a seleção de levedura de Salinas. A gente mapeou com 25 propriedades, coletamos lá o pé de curva, levamos para o laboratório, selecionamos a melhor levedura de todas as suas propriedades, depois a melhor de todas elas para compor a levedura de Salinas. Recentemente eu provei outro projeto da FAPEMIG, junto com o Viçosa, fizemos mais outra seleção, chegamos a diversas cepas lá, muito interessantes. E a Havana parece que é abençoada por Deus, parece que não é. Primeiro pela fama que tem na cachaça, né? R$700 uma garrafinha de 600 ml. E no processo de seleção de levedura, a melhor levedura de todas é da onde? Da água. Ela se propaga mais rápido, nós fazer o pé de burro, tem que multiplicar a levedura. Se propaga mais rápido, produz muito alto, tolera muito alto, flocula e decanta mais rápido, produz muito extra. De todas elas, foram mais de 200 secos selecionadas. Então, quer dizer, a Havana parece que é abençoada. E a gente está até com um processo aí de procurar uma startup para poder propagar essa levedura e para comercializar essa levedura. Então, a Procana pode ter uma levedura comum dos produtores aqui. Várias propriedades, seleciona a levedura, vê qual é a melhor de cada um e qual é a melhor de todas. Você pode usar a sua, pode usar a melhor de todas. Né? Então, lá em Sete Lagoas, eu coletei uma levedura lá no laboratório, aí ele fala assim, puxa, eu tenho que jogar, tem fermentação, tem que tirar a levedura aqui, enche muito o pé de curva. Aí quando eu fiz o processo de seleção dele, detectou que a taxa de proliferação dela é muito alta. Aí justificava por que tinha que jogar direto a levedura fora. Então é interessante, a ciência explica bastante, né? A ciência explica, a tecnologia produz, né? A engenharia constrói todo o processo. Então ele foi entender por que tinha que jogar direto o pé de curva de fora. Porque a levedura dele tem essa característica. Então, os principais impactos esperados da engenharia aqui: gera satisfação ao produtor, facilita a presença dos produtos típicos no mercado, contribui para preservar a diversificação da produção agrícola, as particularidades e a personalidade dos produtos, aumenta o valor agregado do produto, isso aqui é muito interessante, estimula a melhoria qualitativa dos produtos, você vai nivelar por cima a qualidade, ele ficaria, né, naquele limiar intermediário de produção. Aumenta a participação no ciclo de comercialização dos produtos, estimula a elevação do seu nível técnico, que é muito importante. Se você elevar o seu nível técnico, você vai elevar a qualidade, você vai elevar a competitividade e você vai diminuir o seu custo de produção. Então, como disse aqui antes da palestra, que tem que se investir nessa questão aqui. E não é só essa questão, a questão também de equipamentos. É extremamente importante você acompanhar a tecnologia, ter alambique dentro do queimador, o controle de temperatura correto, né? As dornas também, o controle de temperatura, que é o processo fermentativo principal no controle de temperatura. Então, esses avanços aí na qualidade dependem tanto do nível técnico quanto dessas questões de melhoramento dos equipamentos. É um investimento que deve ser feito para poder melhorar a qualidade. Isso é fato. Aí eu peguei aqui algumas indicações geográficas no Brasil, né? Espumante produzido em pinho de madeira, café de água medicinana, linguiça. Então você vê que tem uma diversidade muito grande, né, de produtos aí que tem
viradas essas questões de indicação geográfica. Aí, por causa da cachaça, Paraty, Salinas, da Bahia, Morretes, e outros aí que estão pleiteando. Aqui no Espírito Santo eu vi lá no mapa da indicação geográfica que tem lá os que têm indicação geográfica e tem propensos. E aparece no Espírito Santo aqui a região ali de Santa Teresa e a Baixa Teresa, onde tem a cachaça suprema lá. Questão Rosa do Canal, ele aparece como propenso a atendido, mas ele não tem ainda, né? Mas parece como propenso. Então você tem que começar a pegar o mapa daqui do Espírito Santo e falar, aqui também é propenso a ter. Aí vão lá e vão inserir isso aí lá no mapa de propensão a atendido. Aqui não aparece, eu vou mostrar o mapa aqui. Técnica para lá. Isso, faz e já pede o mapa para poder incluir lá. Então aqui no mundo inteiro, ó, o conhaque da França, o peixe parmejano regiano, o carão do mole da feira, o defumado de Ramon. Eu gosto bastante, vocês conhecem o Ramon? É muito interessante. Demora para fazer, muito gostoso. Então tem diversos aí. Então você tem que notar o seguinte, em termos de direito de propriedade industrial, são equivalentes, uma vez que não existe hierarquia ou ordem de importância entre elas, nem a IP nem a IBO. Ambas as figuras cumprem a mesma função, proteger o nome geográfico, reconhecido e garantir a origem, a tipicidade ou qualidade do produto ou serviço. Só que uma você vai dizer que tem qualidade e a outra tem que ter influência da região nessa qualidade. Em algum componente da cachaça que é diferenciado porque tem condições climáticas aqui, de processos que as pessoas fazem, que diferenciam algum componente daquela cachaça. Aí vocês podem ter a DO. Então na IG, o nome geográfico pode ser o nome político e administrativo da localidade ou da região, como por exemplo Paraty, França. No caso da nossa região de Salinas. Né? Aqui, eu não sei qual nome vocês vão dar. Se é Nova Venécia, pode ser qualquer nome assim. Ser referência geográfica, como por exemplo Canastra, que é uma serra, pode ser a Serra do Elefante, a Pedra do Elefante, aí a coletividade vai escolher isso aí. Serra da Minas Gerais, região da Lagoa do Mundaú, Manguaba, que é complexo Taurino, Lagunar de Alagoas. E vir acompanhado do nome do produto ou serviço, como por exemplo, bananas da região de Corupá. Cachaça, região norte do estado. Então você pode fazer o nome da geográfica da forma que vocês acharem interessante. Então, área delimitada, né? Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes tem um produtor que atende e ele fica fora daquela área. Então, quando for fazer isso aqui, faz o levantamento de forma que pega todos associados da Procana e outras pessoas que querem entrar, porque é interessante você fortalecer. Quanto mais pessoas entrarem aqui, para vocês é melhor. Né? Eles já estão produzindo aí. Então, a área delimitada da ONG deve ser baseada em critérios técnicos, objetivos, claros, coerentes e relevantes. Por que eu participo? Né? Em que eu vou pegar para dizer que eu tenho condições de participar? Meu processo é idêntico? Eu produzo cachaça há muito tempo? Produzo. Eu tenho qualidade? Tenho. Né? Estou dentro da região que vai ser delimitada? Estou. Então, ele tem que ter objetivo por que esse produtor participa. No Salinas, por exemplo, pega 2 municípios, 4 pedaços, tem uma ponta assim na área de Salinas, pega um produtor lá em cima que ele também atendia esse critério. A delimitação de área, no caso da IP, é fundamentada no reconhecimento da localidade e região como centro de extração, fabricação ou produção de determinado produto ou serviço. Geralmente, a região de Salinas, o Alto Rio Pardo, no Brasil de territórios, o Alto Rio Pardo, Salinas está dentro do território de cidadania do Alto Rio Pardo. Lá tem 500 no bico, segundo o levantamento da FDA. Todos participam? Não. Porque tem processo de qualquer jeito, tem gente que não é registrada, tem gente que ainda é fermento em cor de boi. Então tem muita coisa, então nem todo mundo pode participar. Né? No caso da DO, a delimitação de área tem fundamento no meio geográfico, ou seja, os fatores naturais, clima, relevo, temperatura, umidade do ar, tipo de solo, vento, composição atmosférica, precipitação pluvial e dos fatores humanos que designam a qualidade da cachaça, exclusiva ou essenciais àquele produto e serviço, né? Além dos fatores geográficos, o fazer humano ali. Né? Em Paraty, por exemplo, eles justificaram que a terra é ruim,
tem excesso de nitrogênio, a cana madura, e por isso forma mais metanol e consumo ideal. Eu achei interessante. Achei estranho, porque quando a gente estuda tecnologia para cachaça, não é bem por aí que é construir essa questão da qualidade, né? Mas foi aceito, né? E Paraty é uma região fantástica, fábrica muito bem montada, né, inclusive. Aqui, clicar, aqui eu até coloquei um exemplo aqui do mapa, depois eu vou deixar isso aqui para vocês, vocês clicam aqui, vai direcionar para a página do UPI, vocês têm condição de ver todas as IG do país e a área limitada. Vocês vão ver que vai aparecer no Espírito Santo, somente ali, com propensão a ter a IG, São Paulo do Canadá. Por sua totalidade, abranger mais de um município, incluindo municípios de estados diferentes, abranger o estado e ainda ser desportivo. Então, assim, não tem um limite, né? Mas, pelo que eu observei nas áreas delimitadas da região do Brasil, é bem regional. Pega ali Nova Venécia, pega Santa Bela da Palha, pega só municípios que estão ali fazendo limite entre eles. A maioria, não vi nenhum assim que tem uma. Começa aqui, vai lá na Bahia, por exemplo, não vi nenhuma das aqui no Brasil ainda. Os limites podem ser naturais, como serras e rios, por coordenadas geográficas, ou até por limites políticos administrativos. Nós fizemos por coordenadas geográficas. Pegou lá, também a situação do clima, né, essas coisas, e delimitamos a área lá. Aí tem que andar toda a propriedade, vai lá, marca um ponto aqui, vai marcando para poder fazer, construir a área toda. A Cachaça de Salinas abrange a totalidade de 2 municípios e parte de outros 4, né? No caso do exemplo dele aqui de Salinas. Direito coletivo exclusivo, a IG é um direito coletivo exclusivo, ou seja, somente produtor de produto ou prestador de serviço estabelecido dentro da área da IG são os titulares de direito. No entanto, o uso da IG está condicionado ao cumprimento das normas do caderno, isso tem que ser bem descrito aqui. Né? Muitas vezes isso aqui é discutido entre os produtores. Né, o processo do processo, e sujeito ao controle definido pela entidade, no caso seria a Procam, que vai representar a IG. A entidade representativa é a entidade coletiva, né, no caso da associação, entidade coletiva, representa os produtores ou prestadores de serviço, né, ela pode ser uma associação, um sindicato ou qualquer outra entidade, né, que vai ser o substituto lá jurídico. Ela pode requerer o regime da IG desde que esteja estabelecido dentro da área limitada e que seu quadro social seja composto total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva. Então, no caso da Procam, que todos nessa produtores de cachaça não haveria esse problema. O estatuto da entidade habilitativa obrigatório deve ter, né? No caso, o estatuto você não tem, você tem que ir lá e redigir o estatuto de aprovar, tem que ter. Representa os produtores ou prestadores de serviço de identificação geográfica, ter relação direta com a cadeia produtiva, ter como objetivo finalidade de requerer, gerir, controlar, promover e defender a IG, sua atuação tem abrangente territorial que envolve a área da IG. Então, a importância também do estatuto da entidade representativa conversar sobre essas questões aí. Não esquecer, ela não pode restringir ou delimitar o uso, todo mundo que está dentro da área limitada pode ter IG, mesmo não estando associada associação, mas ele tem que ser fiscalizado, né? Ele tem que ter, senão você não consegue ser. Ele tem que cumprir o caderno de especificações que eu falei que tem que ser muito bem escrito aí, na parte técnica da IG. Essa fiscalização compete à Procam. Ele vai lá, verifica o processo, recolhe a amostra, manda para análise, confirmou, está tudo no padrão, você não sei. Aí ele tem que delimitar também o volume que ele produziu. Se ele falar que produziu 10 mil litros e depois apareceu com 50%, pode. É muito bem controlado. É controlado. Você produziu quanto? 1.200 mil litros. 200 mil litros. Está dentro do padrão da IG? Você vai ter sido para 200 mil litros. Se aparecer garrafa lá, né, 210 mil litros, você já está fora. Aí tem penalidade. Ele perde direito. Uma entidade representativa atuante essencial para a implementação da gestão de IG, sucesso do IG, dependerá do esforço contínuo dos produtores ou prestadores de serviço organizado coletivamente. Então, tanto a Procam, quanto o IFES, quanto o SEBRAE, né? Então, toda essa estrutura aqui, ela vai ajudar muito a compor a questão dessa IG. Né? Eles têm que estar organizados, têm que falar a mesma língua, né? Não pode ter essa divergência toda.
Porque muitas vezes você está na associação, tem muita divergência, né? Um fala uma coisa, fala outra, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, acho que o processo dele é diferente do outro. Então você tem que estipular um processo adequado e todo mundo convive com o processo. É importante, né, documentos mais relevantes, como o caderno de especificação técnica, são mais relevantes. Você faz tem que ser muito bem escrito, porque tudo que você vai fiscalizar tem que estar descrito aqui. A forma, como, quais são os limites que pode ter. Por exemplo, quais são as variedades de cana que tem que ser plantada. Até isso, eu vou dar um exemplo de Salinas, tem lá as variedades que podem ser usadas dentro da região. Porque é específico para essa região aqui. Né? No caso de existência de um único produtor de serviço da região, localidade, o período de registro de OMG pode ser feito também por ele, mas não é o caso aqui. Produtores e operadores de serviço estabelecidos na região geográfica. Para fazer o pedido de registro, é necessário comprovar que os produtores e operadores de serviço estão estabelecidos dentro da área limitada e que exercem efetivamente a atividade de produção ou prestação de serviço. Aqui não é problema, todo mundo está no mapa, né? Todo mundo tem lá o seu CNPJ, então você pode comprovar. A gente já fez esse levantamento no mapa, ele tem que cair um pouco e tem que atualizar. Fora da associação, na época tinha 15 associados, era 15 associados, foi em 2023, 2024, que a gente, no finalzinho de 2023, que eles passaram para a gente. Tem 23 fora aqui na região do estado. Eu acho que no estado tem 90 marcas de cachaça, pelo que eu vi levantamento. 90 marcas só do estado. No Espírito Santo, tinha 240. Diz que agora a gente está de 90. Tinha 240 ao todo. Mas caiu bem, porque tem as marcas também que são registradas. Essa comprovação deve ser feita com a declaração da entidade representativa, com a identificação e qualificação de produtos, né? Então, quem vai declarar isso aqui para você são os órgãos que fiscalizam o cadeia produtivo, né? Hoje lá em Minas, quem faz a fiscalização lá é o IMA, né? O mapa não tem braço para fazer fiscalização, colocado no estado agora é o IMA que faz a fiscalização. Então, o órgão do estado está fiscalizando, está rodando tudo, começando a pegar lá. O caderno de especificações técnicas. O caderno, né, é um documento que contém normas referentes à produção e ao produto. Então isso aqui, todo mundo tem que cumprir isso aqui, né? E ele tem que conter, por exemplo, o nome geográfico, descrição do produto, delimitação de área geográfica, NPI, descrição do processo de extração, produção e fabricação do produto, pedido ideal, descrição de qualidade e característica, né, o tal do nexo causal. Nexo causal é por que a geografia vai impactar alguma qualidade do produto. Descrição do mecanismo de controle dos processos. Como é que eu vou controlar os produtores da Procana? Vou fazer visitas mensalmente, semestralmente, né? Vou coletar amostras, fazer análise. Então, eu estava comentando com a DC que a gente fez esse laboratório agora de trabalho lá no UFB. A gente montou esse laboratório lá e nós estamos analisando cachaça a R$150. Se você pegar no mercado aí, a mais barata que você vai achar é R$490, R$390. Então a gente está fazendo essas análises agora a R$150, você liga lá, a gente manda para você um selo, você cola na caixa e vai no correio e despacha para a gente. Então junta aí as análises aí, manda para a gente, quanto mais é melhor, porque o nosso equipamento ele amostra 50 de uma vez. Tem um mostrador automático, ele bota 50 cachaça lá e vai fazendo as análises. Ele faz 3 análises, faz média e te dá o resultado. A análise completa, inclusive, ficava mais de tira R$150, perdi custo só para montar uma maratona. Só que se mandar uma por vez fica difícil, o equipamento para fazer uma análise, então é bom juntar a galera que for fazer, já manda para lá. Inclusive, essa construção da IG é bom vocês fizeram esse custo aí para poder ter uma leitura do perfil físico-químico da cachaça no norte do Espírito Santo. Fica aquele diferencial. Igual você tem ali, tem bastante éster, né? A cachaça mais aromática. Então o que tem diferente aqui? Né? Então tem que fazer análise. A gente pega todas as análises, acompanha essa análise há vários anos, que os produtores têm muitas vezes, tem que fazer análise do lote, então ele deve ter uma sequência de análise. Então o técnico ali faz uma estatística e vê o que tem diferente aí que sobressai. Condições e proibições do uso de G, né? Se você usar, tem condições, então você não pode usar, também tem que ter.
Eventuais sanções aplicáveis a infringentes do uso indevido. Por exemplo, o cara, igual eu falei aqui, né? Ele falou que produziu 100 mil, mas foi lá vender 10 mil, não sei como. Então tem que ter também essas sanções aplicáveis a esse cara que não cumprir. E muitas vezes você desliga ele de jeito, tira o selo dele. Né? Tem a construção do caderno de especificações deve ser coletiva com colaboração e validação dos produtores. Por isso que eu falei anteriormente, reuniões, processos, passo a passo, né? Chegar num termo comum do processo produtivo e que atenda realmente dentro desses controles que eu falei, do pontos críticos de controle ali, né? Que vai acarretar problema na cachaça. A norma de caderno de especificações técnicas não pode contrariar a legislação vigente, tem que conseguir, tem que atender a IN 539, né, algumas da Anvisa também que pega ali, de rotulagem, até a rotulagem, se quiser, não, você pega as marcas de cachaça, você vai fazer um checklist, a rotulagem está toda fora do padrão. Então você tem que pegar, a rotulação tem que ser feita dentro das normas específicas. Porque tem norma para tamanho de letra, tem norma para desenho obrigatório, tem norma para tudo. Então tem que constar aqui também. Né? Regulamento de uso da nova IN 95 do NPI. Na RP é necessário comprovar que o nome geográfico se tornou conhecido como centro de extração e produção. Então tem reportagem, né? Tem depoimento de pessoa muito antiga, tem produto de televisão, então certa coisa você consegue comprovar isso aí. Essa comprovação se faz no tratamento histórico do produto. Né? Lá tem relatos aí de produção de cachaça aí, muito antes, né? Em regiões aí, muito antes de iniciar realmente os registros, tem relato de produção de cachaça. Na época não era controlado, tem recibo, tem fábrica, tem recibo de produção aí, na época da escravidão ainda produzir cachaça. Era patente, né? Tem escrito recibo, vendeu cachaça. É muito interessante. Reportagem, internet, televisão, tese, artigo científico, universidade fez um estudo da cachaça aqui, tudo isso é comprovação. O nome geográfico deve ser especialmente mencionado por diversas fontes e relacionado ao produto ou serviço. Na denominação de origem, é necessário comprovar a influência ou nexo causal, o que o clima, o ambiente, o relevo vai impactar na característica da cachaça, alguma delas, pode ser toda, pode ser uma, igual para a tem, algo superior e elevado, salino, extra elevado, por exemplo. Né? Os fatores naturais são os elementos meio geográficos, solo, relevo, clima, flora, fauna, o que isso vai impactar? Essa comprovação deve ser feita por meio de documentos que comprovam, que contém de forma descritiva meio geográfico, humanos, a gente contrata um agrônomo, ele faz todo o levantamento topográfico, geólogo, questão também da qualidade de produto e serviço, na parte do pessoal técnico de produção de cachaça, o nexo causal, tem que explicar, eu tenho até um documento comparativo, explicar por que essas qualidades de produtos são afetadas pela geografia da região. Lá eles dizem que é muita montanha, muita chuva, solo ruim, cara que não. Então assim, eu fiquei meio assim impactado porque realmente é o que a gente pega ao contrário do processo de cachaça. Né? Eu estava falando com o presidente da Paz. Paraty conseguiu, o Estado não conseguiu muito fácil, porque lá é tudo diferente. A cana lá tem um processo de maturação completo, chega a 24, 25 litros. Lá é quente, lá chove pouco, lá produz muito éster, a cachaça é muito aromática. Né? Lá tem história de produção de cachaça há muito tempo. Né? Então, assim, vai ser bem fácil fazer esse nexo causal aqui. O que o processo vai melhorar, vai impactar na cachaça, que processo você faz que impacta na cachaça, vai impactar na cachaça, e o que o meio geográfico vai impactar na qualidade da cachaça. A qualidade são atributos tecnicamente comprovados, mensurados, no caso da análise do produto, né? E sua qualidade de produção ou prestação de serviço. E características são traços de propriedades inerentes ao produto ou serviço na sua cadeia de produção. Então, isso tudo aqui tem que estar composto nesse nexo causal aqui para justificar a solicitação de uma DO. Instrumento oficial, a área delimitada deve ser estabelecida por um instrumento oficial, né, emitido pelo órgão competente de cada estado ou união, que vai ter um órgão do estado que faz isso aí, então vai ter que delimitar essa questão.
No instrumento policial irá constar a fundamentação aceita da indicação geográfica, né? E no caso da indicação de procedência, a justificativa deve ser com base na notoriedade da região. Então, é o caso de Salinas, por enquanto, a IP ela tem uma notoriedade, né? Considerado o Instituto Nacional da Cachaça, né? Começou lá com a forma da cachaça Havana, toda aquela história, o cara pagava o funcionário, o cara preferia receber a cachaça que receber o dinheiro, porque ele ia para o mercado, Salinas vendia a cachaça e ganhava mais que o salário dele. Então começou essa questão toda, aquela misticismo, o cara chegar na porta da Havana, aí o cara comprar uma caixa de cachaça, o cara vinha com uma mão montada, nada, ia lá, dava uma garrafa de cachaça, vendia uma. Ele tinha para vender, não vendia uma, duas, ele fez a cachaça dele parecer ouro, porque você acha a abundância barata, né? Você acha mais dificuldade é mais caro, é o caso do ouro, né? Compara o ouro com o ferro, por exemplo. Aí a Havana despontou aí como esse ritmo da cachaça aí. É difícil ter uma cachaça com a valorização que a Havana tem. Produz 10, 15 mil litros, faturamento absurdo, né? Uma instalação bem simples, de manter a instalação da época do avô dele. Hoje quem toma conta é desse livro, né? São 3 herdeiros. Então tem muito a ver com essa questão de gerar essa história, né? As pessoas compram muito a história do produto, gerar uma história, como é que isso foi feito, né? Não é simplesmente um produto de qualidade. A delimitação da área é muito importante. Quem está dentro da área poderá fazer parte da região, quem está fora não poderá nunca, porque você não está dentro da área delimitada, né? Indicação geográfica e qualidade, né? Então aqui a gente está pensando na qualidade da indicação geográfica. O que vai propor qualidade do produto de indicação geográfica é justamente aquele caderno bem escrito, com processo atualizado, equipamentos que são feitos aí, algumas reformas, adaptação, inserção de alguns equipamentos de controle, igual se tem anteriormente. Por exemplo, a temperatura na coluna do alambique, o deflegmador para fazer o refluxo, que é muito importante. A serpentina para controlar a temperatura de fermentação, né? O uso da cana lá, com o tempo água, menos de 24 horas, o mais rápido possível, o mais breve possível. Então, uma série de coisas que vão impactar diretamente nessa qualidade. Então, aqui eu peguei um exemplo, né, de qualidade da região de Salinas. Então, na Salinas, uma área limitada de 2.541,9 km². É a área da região de Salinas. Abrangente, Salinas, Novo Horizonte, Talvez, Santa Cruz, Salinas e Fruto de Leite. Então ele vai lá em Fruto de Leite com o bico, né? Que é bem longe de Salinas. Estou pegando o doutor, né? Pode fazer isso? Pode fazer anteriormente. Pode ser município longe, estado, né? Em outro estado, você não tem. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma EG aprocando, colocar o município de São Roque, eu posso? Posso. Se ele for fiscalizado, se tiver dentro do padrão, se tiver dentro da mesma região, clima, solo, tudo igual, pode. Né? Aí, ó, cultivar de cana, ó, no caderno está especificado quais são usados lá. Tem que ser assim. Eu posso comprar cana de fora? Não. Dentro da área da região. Eu posso comprar cachaça de fora? Não. Você até pode, Mas não vai ter o seu. Você pode ter dentro do pedaço, eu comprar a cachaça de fora, engarrafar e vender sem o seu. As que eu produzir dentro da região, com este tipo de cana aqui, com o processo de sendo monitorado, aí vai ter o seu. Né? O corte, ó, especifica o corte como vai ser, né? Retirando a palha, não pode ser queimado, foi especificado isso, não pode ser queimada a cana, inclusive, né? Não pode usar aceleração e maturação de cana. Então tem muita regra a ser cumprida. Desde a cana, vocês vão ver até o final. Padrão de unidade de qualidade físico-química, né? IN 539 2022, tem que cumprir todas. Uso da cana, 24 horas do corte, no máximo 48, não pode queimar. Isso aí é tudo especificado aí em Salinas. A moagem, moeda, acionamento elétrico, outro tipo de motor, sendo vedado o uso de caça animal. Então, tudo isso é especificado. Tratamento do carro, preparo do bolso, obedecer, né, a questão, uso de decantadores ou outros métodos de filtragem. Tem que passar por decantador, tem que fazer filtração.
Linhagem de leveduras naturais selecionadas geneticamente. Aqui a gente fez 2 trabalhos já selecionando as melhores leveduras salinas. Isso aqui é muito interessante porque produz mais, porque uma coisa você tem lá, uma dose fermentando 1.000 litros, terminei o vinho, tirei 1.000 litros de vinho, eu produzi 6% de álcool no meu 1.000, o outro colega meu está produzindo 9%. Aí você pega 3% de 1.000 vezes a sua safra toda, quanto está jogando fora? Leveduras com álcool, tolerância ao álcool, que propagam, fermentando mais rápido, que produz mais estresse, por exemplo. Então a gente fez esse tipo de seleção aqui. Concentração de açúcar na preparação do caldo, preferencialmente entre 15 e 17 a 20 graus Celsius. Temperatura não passar a 32, por isso que eu falei que tem que ter uma serpentina para poder você controlar. Esse aqui, ó, temperatura de fermentação é um dos fatores fundamentais para você ter maior produção de álcool e durabilidade do seu fermento. A pessoa fala, usei meu fermento a safra toda. Não faça isso. Você está jogando seu canavial fora. O fermento, bom, ele trabalha no máximo em 21 dias, produzindo em alta escala. Mais que esse aí começa a morrer e produz muito menos álcool, acidez eleva, né? Então aqui o fermento, bem, a gente trabalha muito fermento selecionado, mediu lá, a gente acompanha diariamente a produção de álcool no vinho. Caiu de 8, você substitui o fermento. Caiu de 8, substitui o fermento, porque você tem um prejuízo muito grande no final da safra. Imagina você trabalhar lá, vai sair na média de safra 90, 100 dias. 100 dias trabalhando, perdendo 3%. Cada um faz a conta na sua produção aí. Produz lá 6.000 litros de vinho dia, né? 3% de 6.000 litros, vezes 100 dias. Quantos mil litros de álcool fora? Então é muito. Então, por isso que eu falei, equipamentos com controle, né? Levedura selecionada, é importante. Uso preferencial de tanque de bolsa de aço inox, dona de fermentação em aço inox, dona de espera em aço inox, bomba de aço inox, bomba sanitária, né? Pode ter lá também aceito de poliuretano rígido, que é um plástico que não passa nenhum tipo de monômero da cachaça. Tem que ter o laudo de migração. A pessoa fala, pode armazenar cachaça em plástico? Depende. Se a empresa que produziu plástico tiver um laudo de migração da cachaça, naquele que é o não está passando nenhum monômero do plástico para cachaça, não pode. Tem que ter um laudo. Então a Anvisa que controla essa questão aí. A destilação deve ser efetuada de forma que o produto do tipo perder o aroma, o sabor. Então aqui, ó, os cortes bem feitos, sistema de refluxo bem ajustado no destilador, a qualidade muda. Eu fiz um teste na Lambique, o cara está destilando, peguei a cachaça dele, coloquei aqui, agora vou fazer a destilação da forma que a gente consegue fazer, instalando lá. Destilei para ele, agora você compara o aroma dessas duas cachaças. É diferente quando você faz com deflegmador, na vazão correta, temperatura de controle correta, na panela, principalmente em cima na coluna. Dá um diferencial muito grande. O S dele era de 10, 17 para 45, só para mudar o processo de expansão. E aí os S fazem todo o processo de envelhecimento depois, que dá o aroma, aquele porquê da cachaça. O fracionado deve ser fracionado em 3 frações, cabeça, coração e caldo. Claro que você coloca quanto de cabeça? Depende da análise físico-química. Cada fermentação é diferente. Você tem ideia, no Lambique de 7 Lagoas, a gente tira 1 litro de cabeça no Lambique de milho. Mas como você faz isso? Cada fermentação é bem conduzida. Quando a fermentação é bem limpa, você tem até dificuldade de conseguir a soma dos componentes secundários da cachaça. Cada vez que soma todos os componentes secundários, se você tirar mais de 1 litro, não consegue entender aquilo lá, porque é muito limpa a fermentação, controle de temperatura. Então tira 1 litro só de cabeça. Corta 48 e depois a gente dilui, porque você está só com o coração mesmo, a parte principal do processo de destilação. Uso exclusivo do alambique e condensador em cobre, então todos os alambiques salinos é feito em cobre. É uma característica da região. Armazenamento e envelhecimento deverão obedecer determinações conforme a realização de boa. Armazenamento é a questão do envelhecimento da cachaça, né, o tipo de madeira que ele vai colocar. Aí os produtos sempre caminhando no conselho regulador, laudo analítico, né, tem que ter conformidade com a instrução 539.
com relação aos padrões de identidade e qualidade. Então, vai lá, recolhe a amostra, manda para a análise, está dentro do padrão, você libera o seu. O certificado será fornecido pelo Conselho Regulador, né? No caso, será a Procam, né? Vai ter direito ao uso da designação da região de Salinas, né? Artigo 23. O selo de controle será fornecido pelo Conselho Regulador, mediante, faltou lá, pagamento de um valor a ser definido pelo regulador. Então, é cobrado o selo. Tá? Para quem não sabe, o selo é cobrado. Isso tem que estar dentro do regulamento interno, né, da IG. E observando o princípio da proporção, porque tem produto que produz 1.000 litros, produz 50 mil, produz 300 mil, produz 1 milhão. Então tem que ter a questão da proporção também. Selos de controle são numerados sequencialmente, Você poder saber para onde foi aquele selo. Se o cara está usando além, ele não vai ter condição, porque é numerado, né? E por marca de produto, igual eu falei, se a minha cachaça marca fulano de tal tem o selo, né? A outra, o mesmo alambique que não segue esse caderno todo aqui, ela não tem o selo. Eu posso ter dentro do meu alambique não com selo, sem selo. Quem vem tem aquela cachaça que chama de combate, não quer fazer, né? De qualquer forma, digo assim, que não vai seguir todos os princípios da IG, né? Às vezes tem uma diferença no processo, então ela não vai ter o selo. Você vai ter o selo que vai seguir todo o caderno de especificação. Os produtos aprovados pelo Conselho Regulador poderão ser identificados no rótulo principal ou no corpo da garrafa. No rótulo principal, usa a expressão indicação de procedência ou o nome geográfico da região de Salinas. No corpo da garrafa, o centro de controle. Você pode colocar no rótulo, você pode ter o selo. Então, assim, aqui no rótulo é mais específico, sabe? E é mais um trabalho que você tem dentro da sua fábrica. Você fica colando selo em tudo da garrafa. É um trabalho, você tem produção muito alta, é um trabalho danado. A cachaça reconhecida e identificada como interregião de Salinas só poderá ser posta em circulação ou introduzida no comércio aprovado pelo Conselho. Então, antes de colocar aquele lote no mercado, tem que ser fiscalizado, analisado, o conselho dá o direito dele, numera, você entrega para ele, ele pode colocar no comércio. Somente a base é permitida a comercialização a granel do produtor para produtor. Por exemplo, o Aldecir produz cachaça branca, outro produtor precisa e pode vender. Dentro da região. Você não pode comprar cachaça fora. Tá? Somente quem é a parte pode vender o produto a granel. Esse produto a granel, com certeza, tem que estar registrado no marco, tem que ter nota para entrar na engarrafadora do cara. É tudo legalizado, né? O produtor, sua marca, adquirir o produto a granel, poderá concorrer IP. Então eu posso ter uma engarrafadora, comprar cachaça da região de IP e ter o selo. Geralmente, somente o produtor de cachaça pode ser o selo. Não. Você tem várias modalidades de registro no mapa. Não tem que ter só engarrafa, por exemplo. Mas tem que ser tudo energia. Conclusão, né? Características dos multidimensionais da IG. Valor econômico, Aumento do valor agregado. valor informacional, benefício ao consumidor, identifica a característica específica do bem ou serviço, benefício ao produtor que se diferencia de produtos e serviços análogos no mesmo segmento mercadológico. Por exemplo, a Procam tem um selo, São Roque não tem. É a diferença de São Roque. Quando tiver um olhar para cá, vai olhar como aqui tem uma qualidade superior de lá. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas a IG vai ter isso aí. E quando tem IG, naturalmente vai ter essa qualidade intrínseca do produto. Valor social, manutenção e existência de certas práticas de sistema produtivo menos competitivo. Valor ambiental, estimula a manutenção de condições ambientais. Por isso que eu falei no vídeo da palestra que quando você vai exportar o produto, né, você tem um selo desse aqui, facilita muito, fica muito valor essa questão social, ambiental, né? Valor identitário cultural, permite preservação de práticas e culturas particulares e locais. E aqui foram as referências que eu usei para fazer essa palestra, né? O caso do PI, não confundir, e o homem que é uma relação mundial da propriedade intelectual.
Então tem os sites aí, o acerto é feio, a data, tudo certinho. Então aqui você entrar no site da empresa, tem tudo quanto é informação que você precisar de IG. Tá? Então eu só agradeço o convite, né, mais uma vez. É um prazer participar desse momento, construir essa história com vocês aí e me colocar à disposição que eu puder ajudar aí dentro da construção desses métodos causais aí, da parte técnica mesmo, né, está à disposição. Professor, essa análise lá que você falou do laboratório, ela é uma análise feita no IPS? Não, é feita no Universidade Federal de Viçosa. Ah, sim. E ela é divulgada ou não? Olha como você Tipo fala. assim, os dados dela são divulgados em estudo, alguma coisa assim ou não? Não, é um laudo seu, né? Ah. O laboratório está no mapa, tem laudo certinho. Responder só uma perguntinha, Alexandre. Realmente é um show, cara. Realmente não tinha essa visão, né? E foi uns tempos atrás, eu assisti uma reportagem, acho que foi no canal Rural, né, de uma senhora, eu não lembro a região, que ela faz a cachaça, eu vou chamar do nó da cana. Achei aquilo muito interessante. Do nó. Olha, eu não me lembro se é Minas, ela só aproveita o nó, aquele ponto. Entendeu? E mostrou todo o sistema produtivo, do ponto dentro da técnica, né? Com todas as certificações.